Salve cordilheiros e cordilheiras, estamos aqui para gravar mais um react para vocês. Hoje, de novo, é o vídeo da Sofia Manzano, a classe trabalhadora brasileira, sua diversidade e políticas, tá? Então a gente vai fazer esse react aqui da mesma forma que a gente fez o outro. Além disso, né, tô aqui eu, Corsão Cauê, estamos com o Derek aqui do nosso lado esquerdo, que é o novo integrante da equipe, estamos com a Trícia aqui embaixo também, que também é nova integrante da equipe. Quer falar alguma coisa aí antes? Primeiramente, né, agradecer a Sofia Manzano, porque, poxa, deu todo um apoio pra gente, comentou no nosso vídeo, compartilhou, então, pô, inclusive falou que foi um ótimo trabalho, né, então já fica, se a mulher falou isso, então eu acho que esse corte aqui também vai ser muito bom. A mãe, como você falou no Twitter, né? Nossa, a mãe de todos, né? E deixar o convite aí também, poxa, fazer uma entrevista aí com a Sofia, talvez. Isso, Sofia, estamos abertos aqui para receber você aqui no Cordilheira, para vir trocar uma ideia com a gente, participar dos reacts, falar sobre qualquer outra coisa, jogar uns joguinhos aí com nós, se bobear também, né? Que o Derek tá querendo fazer um... Como é que era aí, Derek? Among Us do PCB. Isso, então estamos abertos aí, camaradas. Fique à vontade, é só mandar um salve aí pra gente no inbox. Provavelmente você vai ver esse corte novamente, que a gente vai te marcar aí nas redes sociais de novo. E é isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Só queria comentar que essa live do Cordilheira Cultural está parecendo um filme do Christopher Nolan, onde a gente fica dando loopings temporais no espaço-tempo. Só pra galera que tá vendo esse corte entender, a gente assistiu uma entrevista de 20 minutos, gravou 1h30 de conteúdo com duas pessoas, no caso eu e o Cauê, mudos, né? Então é isso, vivendo e aprendendo. Solta o play aí, vai. E falando, né, de trabalhadores e trabalhadoras, quando a gente olha, né, a conformação da classe trabalhadora brasileira, a gente vê que ela é uma classe trabalhadora feminina, negra, LGBT. Quando essa população, né, quando essa classe, ela tem essa diversidade... Vou fazer o comentário da Luz de novo, então, camarada. A qualidade do vídeo da Emanuela não é webcam ruim, hein? É iluminação ruim. Atenção, meus camaradas youtubers e twitcheiros. Tem que iluminar o iluminação. rosto, né? Botar uma luz na aqui, cara. ó. Luzinha na contraluz, luzinha aqui, pá, é isso aí, ó. Pensar especificamente políticas, ter um olhar sensível, né, para as opressões que afligem, né, os LGBTs, os negros e negras e as mulheres em geral. E aí eu gostaria que a gente pudesse dar esse espaço para falar, né, o que é que a gente pensa sobre essas pautas, o que é que a gente está construindo já há tanto tempo na perspectiva de garantir vida digna, né, para toda a nossa classe e toda a sua diversidade. Então, Emanuele, essa pergunta é ótima, inclusive com o seu comentário, pelo seguinte, a minha pré-candidatura, ela não é uma pré-candidatura minha, né? Ela é a pré-candidatura do PCB e de seus coletivos. E toda tudo que eu estou aqui verbalizando é o resultado da construção coletiva, tanto da análise da realidade brasileira, quanto das propostas e dos programas que nós para enfrentar essa realidade. Então, eu gostaria aqui, nesse momento, diante da sua pergunta, de ressaltar os nossos coletivos partidários que estão fazendo os estudos específicos sobre as realidades dos grupos que sofrem as mais diversas formas de opressão na sociedade, estão levando a luta, né, destes grupos e estão propondo medidas e que não são apenas medidas no campo das reformas, mas são medidas profundas e estruturais que façam com que esses grupos deixem de ser grupos segregados e oprimidos dentro da sociedade. Então, vamos aqui dizer, o CFCAM, o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, que traz para a gente todo um conjunto, um acúmulo, né, de conhecimento e de lutas com relação às pautas das mulheres, né, que os comunistas e as comunistas sempre levaram muito a sério. O Coletivo Nacional, o Coletivo Negro Minervino de Oliveira, que traz para a gente o estudo da realidade da população negra no Brasil, né, que sofre um racismo brutal, um racismo estrutural e brutal, né, e que, por mais que se fale, né, por mais que se
que se manifestem muitas vezes, inclusive na grande mídia, não se vê nenhum. Dei um pause aqui para comentar. Acho que ela, obviamente, ela vai continuar falando dos coletivos partidários, mas como houve uma incorporação da luta comunista e revolucionária, principalmente dentro do PCB, com essas questões, né? Com as questões aí chamadas das questões identitárias, que quando a gente apropria isso por uma ótica classista, elas deixam de ser identitárias e a gente passa a tratar essas pautas, esses recortes, como a própria classe trabalhadora, que é uma classe que não é homogênea, né? Ela não é uma classe toda igual, onde todas as pessoas são iguais e praticam as mesmas coisas, e que atuando através dessas pautas específicas, a gente consegue fazer também o recorte de classe e chegar no cerne da questão, que é a destruição do capitalismo. Então, óbvio que não é só fazer a revolução socialista que vai acabar o machismo, por exemplo, não é isso que a gente diz, né? Mas que parte do processo de destruir o capitalismo precisa estar intrinsecamente aí incorporando essas pautas, como por exemplo a pauta do feminismo, da luta racial e todas as outras questões, né? Então, o comunista que fala aí que essas pautas atrapalham o movimento comunista não entendeu a própria classe social em que ele está inserido. O inverso também vale, né, Derek? Porque você só pegar essa pauta de forma esvaziada e sem linkar com a questão de classe, você vira o que o neoliberalismo faz aí com questões relacionadas a colocar LGBTs em propagandas da Boticário, ou colocar pessoas negras para apresentar o Jornal Nacional, tá ligado? Isso não muda a estrutura, tá ligado? Exatamente. Tudo aquilo que não estiver atuando para destruição do capitalismo, o capitalismo vai se apropriar muito fácil daquilo, né? Então, se vai lá um feminismo vazio da crítica classista ao capitalismo, o capitalismo vai se apropriar desse feminismo, né? Da mesma coisa, questão do LGBTs, tudo isso que não perpassar pela destruição do capitalismo, ele se apodera disso. Até nas últimas eleições teve uma travesti saindo pela direita, né? Sim. Um negócio assim, meu Deus do céu. Então a própria direita vai lá se apropria dessas pautas quando elas são vazias da crítica ao capitalismo. Então, ao trazer esses recortes para dentro do movimento revolucionário e comunista, a gente está dando destaque que essas pautas também são ferramentas de luta contra o capitalismo. Inclusive, Tem outro exemplo. Opa, pode tem falar, outro Cris. exemplo do o Fernando Holliday também, né? Que é o cara foi eleito, né? E com falas completamente contrárias, né, ao movimento negro, assim. Então, essa representação vazia, né, como geralmente se fala, ela, é, ela existe à torto e direito, né, na direita. Sim. A torta direito na direita é muito boa. E é importantíssimo a gente entender a diversidade da classe trabalhadora, até porque só assim que a gente vai conseguir dar condições para que essa classe trabalhadora desempenhe o papel político também. Então, por que que existe uma dificuldade tão grande de mulheres participarem de espaços políticos, né? Violência, a dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, a gente conseguir um espaço que essas mulheres consigam participar, um espaço que seja, por exemplo, ela não tenha que atravessar a cidade no meio da noite, ou que ela tenha um lugar para deixar a criança dela para participar de um espaço político, um espaço de formação, um espaço de estudo. Então, tudo isso é incluso dentro da nossa militância, né? Sim. Então, não é só ali na hora de colocar uma mulher como candidata para a presidência, né? Então, porque a Sofia ela é uma representante ali, mas ela é uma representante da classe trabalhadora, né? Exatamente. Não, só para Perfeito. comentar rapidamente também, que já tá ouvindo movimentos desse tipo, né? Outro dia uma camarada me mandou uma notícia que o PSB tá filiando aquela Ariadna Arantes, se eu não me engano o sobrenome dela, que foi ex-BBB, que a Lina também já citou várias vezes ultimamente, filiada ao PSB. Mesma coisa que parece que um tal de Tony Reis, que é o presidente da associação LGBT e mais, só é o nome dessa da associação, deixa eu só conferir aqui.
Associação Aliança Nacional LGBTI+, Tony Reis. Ele e a Ariadna fizeram filiação ao PSB, tá? Sorte o play aí. Caraca. Tipo de mudança estrutural que resolva essa questão. O LGBT comunista, que traz a pauta da população LGBTQIA+, que tem também, né, o seu corte de classe, né, e a sua existência impedida, né, ou ameaçada, na verdade, pelas estruturas. Somos um dos países que mais mata a população LGBT, assim como mais mata mulheres e negros, né, principalmente. Bom, então, como é que a gente vai enfrentar essa situação? Todos os nossos coletivos, né, e a minha pré-campanha, a minha pré-candidatura, acredita que a gente tem que agir também em 2 níveis. Nós não podemos abandonar as pautas imediatas de cada um desses grupos populacionais, mas nós temos que lembrar a estes grupos populacionais que as causas destas opressões em uma instância é a questão da classe social a que esses grupos populacionais pertencem. Então, o que nós vemos, claro que a gente tem, por exemplo, o machismo de uma forma generalizada na sociedade, mas o machismo se expressa contra as mulheres, por exemplo, de forma brutal quando todo o trabalho doméstico é sempre feito por uma mulher. Mesmo que na casa da mulher de classe média alta, ela não faz trabalho doméstico, e é uma mulher que também tem uma família de classe, fica muito evidente quando a gente trabalha, quando a gente observa, né, as opressões que abatem sobre estas populações. Dá um pause aí. Da mesma forma, a população... Eu ia também, mas eu ia perguntar se você não quer deixar terminar o vídeo, que falta, tipo, 40 segundinhos. Ah, manda bala. Eu só ia dar um negócio, porque deu um problema ali no vídeo da Sofia na live, né? E aí, pra não ficar um negócio aqui que ela quis dizer ali, ela tava só pontuando que, tipo assim, a mulher que tem como pagar uma pessoa pra ir limpar a casa dela também, tá ligado? Então essa diferença, tipo, pô, recorte de classe, pô, eu tenho dinheiro, eu consigo pagar alguém pra limpar minha casa. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que eu mesmo limpar, tá ligado? Era só essa diferença. Vai lá, Cris. É uma outra mulher. Provavelmente uma mulher negra, Sim. periférica, que vai limpar a casa com um salário extremamente baixo e sem acesso a direitos trabalhistas, porque é de 2015, eu acho, a lei que regulariza a situação das trabalhadoras domésticas. E só que assim, né, a porcentagem de trabalhadoras do meio doméstico que são regularizadas é mínima do mínimo do mínimo, né? Então, tem mais essa questão, né? A mulher ali que ela adquire um pouco de como que eu posso falar? Quando a mulher ela fica economicamente mais estável, ela segura e vai lá e contrata uma outra mulher negra, periférica, para fazer esse trabalho. E provavelmente para limpar a sujeira do marido, né? Vamos falar a verdade. Eu vou complementar para um outro lado, assim, que é com esse comentário que a Sofia faz, é de trazer reflexão do que é considerado trabalho dentro do capitalismo, né? Porque essa mulher que vai na casa de uma outra pessoa limpar uma outra bagunça, uma outra sujeita, aquilo é trabalho. Mas quando ela volta para a casa dela e realiza a mesma atividade na casa dela, aquilo não é visto enquanto um trabalho dentro do capitalismo. Ela não é remunerada por aquilo. Justamente por isso, no capitalismo, quando ele faz a transição da sociedade dele do modus operandi da produção, trabalho é só quando você vende a sua força de trabalho para uma pessoa que paga aquela quantia. E para a pessoa pagar essa quantia, você vai ter que vender num preço abusivo, a sua força de trabalho, etc, etc, né? Então, óbvio que dá para a gente falar do serviço doméstico, mas dá para falar de muitas outras coisas. Dá para falar de trampo aqui na live, né? A gente tentando ganhar dinheiro com entretenimento não é visto como trabalho. Por quê? Porque a gente não está dentro de uma lógica do capital, de patrão e etc, etc, né? Então, até
o que é visto enquanto trabalho na nossa sociedade é o que entra nessa lógica da exploração do homem pelo homem, né? Pós-graduação não é vista como um trabalho. Quantas Excelente. vezes eu sou pós-graduando e quantas vezes eu tenho que explicar para as pessoas à minha volta, para minha família, até para, né, para pessoas que são próximas a mim, que o que eu estou fazendo não é trabalho. E daí não dá nem 2 semanas e a pessoa chega para mim e fala assim: mas e aí, quando você vai terminar seus estudos? Então, eu estou trabalhando, eu estudo, mas esse estudo ele é um trabalho, é um processo. Então, e é um processo para produzir algo, né? Você recebe a bolsa, não é para ficar tranquilo. Você recebe a bolsa para entregar 30 mil coisas, para ser super produtivo e para ter a pesquisa de melhor qualidade do universo. Uma bolsa minúscula, inclusive, né? E se você estivesse fazendo as mesmas coisas, ganhando o mesmo tanto, mas dentro de uma empresa, dentro de uma lógica de patrão, as pessoas enxergariam isso enquanto trabalho. Sim, Perfeito. exatamente. É bater palma ainda. Exatamente. Bora play? Bora. Da mesma forma a população negra, da mesma forma a população LGBT. E os nossos coletivos auxiliam nesse sentido para trazer para a gente o seu acúmulo, né, de pesquisa, de avaliação e, fundamentalmente, de luta real, né, que faz na sociedade brasileira para superar isso. Entendendo sempre que, mesmo que a gente tenha as necessárias lutas contra as opressões num patamar imediato, nós também temos que organizar essas populações a partir da perspectiva de classe para a construção do poder popular e para um projeto revolucionário. A edição de milhões. Edição de milhões. Não, só para comentar rapidamente, né? Acho que é um corte bastante interessante porque a gente vê essa discussão muito colocada e, como eu falei, né? Tem partidos se movimentando para fazer essa cooptação aí de setores da classe trabalhadora para dizer que vai lutar por eles, tá ligado? Então isso daí é uma parada que já foi batida há muito tempo, a gente sabe muito bem como isso se coloca, e é o que eu e o Caí acabamos comentando em alguns vídeos anteriores aqui no canal, vocês podem procurar, quando a gente falou, por exemplo, da representatividade que o Emicida traz. O que o Emicida hoje canta, Ganhei na Vida, que diferença isso traz? Então, assim, não são exceções à regra, né? A gente precisa tornar isso regra e não torcer pelas exceções. E a única forma de tornar isso regra é mudando a estrutura. Exatamente. E esse vencer na vida foi algo completamente ganhado individualmente, né? Não foi algo coletivo, assim. Né? Então tem essa questão também. Inclusive, acho que boa parte aí do caso sério que a nossa geração tem com autoestima e ansiedade vem muito desse lado da individualização da vitória e da derrota, né? Inclusive, puxando aí um pouco, botando um dedinho numa ferida que muita gente não curte falar dessa maneira, vem acompanhado até mesmo na psicanálise ali, de você só consegue ter uma ascensão naquelas suas questões, né? Ascender daquelas suas questões com você sozinho ali sendo tratado. Você precisa se tratar daquelas questões com você mesmo e a gente nunca tem essa percepção coletiva, né, social. Óbvio que já está vindo aí outros tratamentos, outros tipos de tratamentos, mais ou menos na mesma linha, abordando o social também, né, abordando a luta coletiva, abordando essa inserção que a Sofia fala aí, né, das minorias, né, na sociedade. Tudo isso agrega muito. E quando coloca a nossa derrota, a nossa inserção na sociedade, enquanto culpa nossa, né? É muito pesado isso, é muito, muito pesado. Porque ela não é. Exatamente. Exatamente, né? E eu fico pensando sobre as mulheres que fazem esse trabalho dentro de casa, ou mesmo que são pagas para ir em casas de outras pessoas, né, para fazer esse trabalho. Existe uma dificuldade muito grande de organização e concentração dessas mulheres para, por exemplo, para se organizar como uma categoria, sabe? Porque, tipo, as empregadas domésticas.
elas trabalham ali sozinhas, sabe? Na casa dos patrões. Gente muito rica contrata mais de uma empregada, né? Mas ainda assim são poucas pessoas para se rebelarem contra esse patrão. E daí eu tenho um caso muito interessante que eu pegava um ônibus para ir até meu estágio, pegava o ônibus das 7 da manhã e ele fazia exatamente o caminho da periferia da classe trabalhadora para os condomínios fechados. E daí eu ficava, tipo, quase 1 hora dentro desse ônibus e só tinha mulheres. E eram as empregadas domésticas que estavam indo para as casas, né, dos patrões, das patroas aí fazer a faxina. E daí era muito engraçado as conversas que eu ouvia, assim, nesse ônibus, porque eram elas se rebelando ou ficando. Elas estavam bravas, elas estavam tristes, estavam putas, estavam cansadas. E daí, no período das férias, era engraçado porque, além dessas mulheres, tinham os filhos e netos delas nos ônibus. Porque elas. É isso, né? As crianças estavam de férias e não tinham onde elas ficarem. Então, elas levavam para o trabalho. Então, é isso. Existe uma dificuldade imensa dessa categoria se organizar, sabe? Porque não é igual o trabalhador de fábrica que termina o seu turno e você vai todo mundo ali pro pátio, todo mundo desce, sai da empresa, sabe? Sai da fábrica. Não, inclusive aquele filme que Horas Ela Volta é uma representação muito boa disso que a atriz se falou, né? Eu tava lembrando, na verdade, tinha uma professora minha, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, que ela fazia um levantamento histórico, antropológico, sobre o momento Olha o menino da antropologia aí. sobre o momento de lavar as roupas que as mulheres tinham nas vilas, né? Então, aquele momento que elas saíam. Então, você tinha o quê? Os homens sendo a força de trabalho explorada, ainda fazer serviços como, sei lá, mineração de carvão, e as mulheres ali, naquele momento que elas tinham para fazer afazeres domésticos, existia um específico que elas faziam coletivamente, que era lavar as roupas. E durante a lavagem das roupas, que era o momento que elas coletivizavam os problemas e as questões, elas faziam mobilizações políticas a partir daquele momento ali, né? Então é muito louco isso que a Trice falou. A gente separado, né? Os trabalhadores separados, cada um em um setorzinho, em uma coisa, a gente não consegue ter a percepção de que os nossos problemas eles são coletivos. Volta aquele nosso papo de antes de achar que o problema só existe em mim, ou eu não estou me esforçando bem para receber aquilo, ou sei lá, tem uma outra questão. Não E nos momentos só. coletivizados, né? Não, desculpa interromper, Derek, mas não só Imagina. o problema, mas a solução, como a gente estava falando no início do vídeo da Sofia, né? A solução também é Sim. coletiva. Totalmente, totalmente. A solução é coletiva. A gente extrapola isso, né? Inclusive, aqui em Piracicaba, a gente atua na comunidade Renascer, né? Eu e a Trice, e a gente faz espaços de formação. Então, toda semana tem um espaço lá dentro que a gente fala sobre política e sobre a luta. E quando você... É muito importante levar essa concepção. Na formação de segunda-feira agora, uma mulher falou que durante a pandemia o patrão dela colocou colchão dentro do restaurante para que elas não fossem embora de fim de semana, né? Nossa. E naquele momento, ela tendo que passar de sexta até domingo no restaurante, ela estava pondo a culpa nela dela não estar aguentando aquela carga horária, de não estar aguentando aquele tipo de coisa, né? Então, de novo, isso é muito forte. Como que a classe não entra em depressão e ansiedade, problemas de autoestima por causa disso, né? Claro que entra, porque é ensinado pra gente que a culpa é individual e que a solução também é individual. E é mentira. Tanto o problema quanto a solução são coletivos, né? Perfeito. Então, só pra gente fechar o corte aqui, galera, esse foi mais um vídeo de react aqui ao vídeo da Sofia Manzano. Lembrando que o link para a entrevista completa tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de seguir as redes do Cordilheira Cultural que estão ali do lado esquerdo da cabeça do Derek, tá? Estão nossas redes ali também. Já deixa a sua inscrição aqui embaixo, deixa a sua curtida, comenta e não esquece de compartilhar aí com as pessoas se você gostou desse conteúdo, beleza? Tamo junto, até um próximo corte, galera.